Você já sofreu racismo? Você já viu alguém praticando racismo? Você já se indignou ao ver a prática racista sendo exercida? Mas se você não sabe como ele se originou na sociedade brasileira, me acompanha nesse vídeo. Olá, quilombolas! Eu sou o Léo Bento, eu sou professor de História, sou especialista em relações raciais e sou mestrando em História da Educação na PUC São Paulo. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as origens do racismo, né? A ideia é falar um pouco de como o racismo se originou na sociedade brasileira. Então, eu não vou nomear o racismo, eu não vou falar o que é o racismo, mas eu vou falar de suas origens na nossa sociedade. Então vamos lá? Bom, eu vou trazer para vocês aqui um pouco de um panorama, né, de como o racismo se estruturou na sociedade brasileira. Então vamos lá. Eu vou precisar fazer um levantamento histórico, né? Porque nada acontece assim do nada. Existe sempre uma criação histórica dentro das sociedades, né? Dentro das sociedades humanas. Então, para que o racismo esteja atuando da forma como ele atua, né, na nossa sociedade, como as pessoas reproduzem o racismo, existe um fio lá atrás, não é, que foi germinado para que atingisse, né, para que atinja o formato que ele tem hoje. Então vamos lá. Eu trouxe aqui primeiro um quadro do Debré, né, onde o Debré foi um pintor do século XIX que fez várias litografias, né, sobre cenários brasileiros no século XIX. Então a gente percebe aqui nessa litografia que existe ali possivelmente uma família de indígenas, né, sendo aprisionada por outros indígenas também. Então, foi uma pintura do Debré do século XIX que meio que traz uma perspectiva, né, sobre a escravização dos indígenas, né, que teve início quando os portugueses aqui chegaram nessas terras, né, que eram conhecidas como Pindorama por parte da população, né, de um grupo étnico específico que aqui vivia e chamava essas terras de Pindorama, e depois vai passar por diversos nomes até chegar à nomenclatura de Brasil que a gente tem hoje, muito importada, né, do pau-brasil, né, que foi o primeiro elemento de extração que os portugueses pegaram aqui para vender na Europa. Então, o que eu quero trazer aqui é que quando os portugueses iniciam, né, esse processo de colonização do território que a gente vive hoje, né, do território brasileiro, a primeira mão de obra que eles vão utilizar é a mão de obra indígena, é a mão de obra dos povos originários que serão escravizados inicialmente aqui. É, a Igreja Católica, coadunada com o Estado português naquele período ali, e aí estou falando do século XVI, né, que é quando tem início esse processo de colonização dessas terras. A Igreja Católica, através de seus papas, vão lançar algumas bulas papais, uma, uma autorizando que os portugueses e os espanhóis pudessem escravizar povos que fossem não só inimigos, mas povos que praticassem outra religiosidade que não é cristã, né? Naquele momento ali existe uma luta, né, entre católicos e os islâmicos. Então, a Igreja Católica estava autorizando esses reis a que os cristãos pudessem escravizar, né, os povos que professassem a religiosidade muçulmana. De qualquer forma,
os portugueses passaram a escravizar os indígenas. E nesse processo de escravização dos indígenas, a Igreja Católica, mais uma vez, vai interferir através de mais uma bula papal, dizendo que os indígenas não poderiam ser escravizados, porque eles apresentavam, né, apontavam que os indígenas poderiam, a partir da conversão para a religiosidade, a partir da conversão para a fé cristã, serem salvos, né? Serem salvos do pecado original. Né? Então, se eles se convertessem, eles poderiam ascender ao reino dos céus. Algo que, naquele período, fazia muito sentido para quem professava, né, a religiosidade cristã, principalmente a religiosidade católica. Então, o que, que acontece? Os portugueses eles vão mirar, né, aquela disponibilidade que eles tinham para ter pessoas escravizadas trabalhando para eles no Brasil para outras terras. Né? Eles vão perceber que vai ser algo mais rentável do ponto de vista financeiro, não é? Capturar pessoas negras, né? Até então não tinha essa denominação de negros em África, como não tem até hoje, né? São grupos étnicos, mas pegavam pessoas de África e traziam para cá para serem escravizadas. E essas pessoas que foram escravizadas aqui, elas tiveram também uma argumentação, né, para que elas pudessem ser escravizadas naquele período ali do século XVI até o século, mais ou menos, século XIX. As ideias que perduravam naquela época eram ideias muito baseadas nessa perspectiva da religiosidade. Então, tinha, né, duas perspectivas para se mudar o foco da escravização de indígenas para os povos africanos. Uma que era a perspectiva da rentabilidade, né, de que era algo rentável escravizar pessoas negras africanas aqui no Brasil, e uma outra perspectiva era uma perspectiva que surgiu a partir de uma leitura deturpada do livro de Gênesis da Bíblia. Acredito que você já tenha ouvido falar da história de Noé, né, que vai aparecer aqui nessa próxima imagem. Essa imagem que aparece aqui, ela é a imagem de Noé com seus 3 filhos. Noé, ele se encontra nessa imagem deitado, né, aquela figura que está deitada ali é Noé, e ele está embriagado. Né, e seus 3 filhos estão discutindo e apontando para Noé, porque um dos filhos, que era Cã, que é quem me interessa aqui nessa perspectiva, ele viu Noé nu e, ao invés de cobrir o pai, ele zombou do pai. Né? E quando ele fez isso, ele acabou sendo expulso da terra, né? Ele acabou sendo expulso daquele território no qual ele vivia. Então ele foi expulso para uma outra, e aí ele vai vagar, né? Segundo a mitologia, né, que traz essa perspectiva dessa figura mitológica de Noé, que eu não apresentei anteriormente, mas é aquele da arca, né, que Deus manda que ele construísse uma arca para pegar um animal de cada espécie para salvá-los, né? Aliás, um animal de cada espécie de sexos diferentes, né? Para que um macho e uma fêmea, para que ele pudesse salvar o mundo de um dilúvio que ia acontecer. Então, Noé é essa figura, né? Ele tinha 3 filhos, como eu falei anteriormente, Cã vê o pai nu e é expulso, né, do convívio da sua família. E Cã vai parar onde? Cã vai parar num território chamado Canaã. E esse território chamado Canaã, ele vai ser associado à África por essas pessoas que vão fazer essa leitura deturpada do livro de Gênesis da Bíblia. Quando eles entendem, né? Eles entendem não, mas eles trazem essa figura de que Cã tem ele tem uma maldição
né? E aí o nome desse quadro, né? Ele na verdade é uma pintura que está na Capela Sistina. Então, é, nessa perspectiva aí, Cã, ele é expulso daquele território onde ele vive com a família e ele vai para Canaã. Canaã foi relacionada diretamente com a África. Então, a partir da leitura que fizeram desse livro, eles tiveram um entendimento de que Cã havia sofrido uma maldição e seus descendentes seriam os africanos. Logo, se eles eram os descendentes de Cã e eles sofreram essa maldição, eles poderiam ser escravizados, não é, por quem era cristão de direito, né? Então, uma das explicações para apresentar, né, a possibilidade de se escravizar pessoas africanas no território brasileiro foi a partir dessa leitura deturpada que foi feita do livro de Gênesis, da qual pessoas negras eram descendentes de Cã, os africanos eram descendentes de Cã, e logo eles poderiam ser escravizados. Essa ideia perdurou dali do século XVI até mais ou menos o século XIX, quando a gente vai ver, né, no século XIX, a Europa desenvolvendo a sua tecnologia. E aí, a partir do momento que ela desenvolve, né, a sua tecnologia, e aí a gente vai ver o motor a explosão, né, a gente vai ver a criação, né, das locomotivas, enfim, diversas indústrias, né, sendo construídas ali a partir de conhecimentos que os europeus vão adquirindo e também retirando de outros povos, né, dentro da perspectiva da química, da física. Eles vão tentar explicar as características físicas, né, as características fenotípicas que nós temos, as nossas diferenças a partir da ciência. Então, vão utilizar a biologia para determinar que nós, seres humanos, somos diferentes a partir de uma perspectiva biológica, a partir de uma perspectiva racial. E, e isso acontece porque eles estavam, né, num processo de neocolonização de territórios como a Ásia e o próprio continente africano, no sentido de retirar a matéria-prima que esses povos tinham, né, nos seus territórios e encaminhar para a Europa, né, para os países que estavam ali já industrializados, enfim, e subjugando a população desses territórios. Então, eles precisavam ter uma justificativa plausível para fazer isso. E para fazer e para ter, né, essa justificativa de entrada nesses territórios, subjugação, né, desses povos, eles criaram uma coisa chamada racismo científico, que a nossa elite intelectual, os nossos políticos, vão importar para cá também. Eu vou apresentar para vocês aqui 3 figuras que levaram a cabo, né, essa ideia, né, no Brasil do racismo científico. O primeiro ali, de bigode do lado esquerdo, é Silvio Romero. O do meio é Oliveira Viana e o da direita aqui com o cavanhaque é o João Batista de Lacerda. Todos eles vão dizer, né, que a mestiçagem é algo, né, mestiçagem, né, que os mestiços, né, pessoas mestiças no Brasil, que seriam pessoas que nasceram a partir do relacionamento entre pessoas brancas e negras, entre negros e indígenas, ou entre brancos e indígenas. Enfim, eles vão dizer que essa mestiçagem no Brasil é algo ruim, que é algo deplorável, que isso faz com que a nossa nação, e eles já estavam pensando aqui nesse momento, né, numa perspectiva de construção da ideia de nação do Brasil. E quando eles vão pensar, né, essas perspectivas, eles vão pensar justamente diante de uma perspectiva de que o Brasil não poderia ser um Brasil negro, o Brasil não poderia ser um Brasil mestiço, porque diante das ideias deles, né, os mestiços
seriam figuras que atrasariam, né, a construção, né, da sociedade. Logo, eles vão pensar na seguinte perspectiva, de trazer imigrantes para o Brasil, né, de trazer europeus para o Brasil. Então, e isso foi colocado de fato, né, isso foi implementado de fato pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, isso desde o século XIX, desde o final do século XIX, né, vai começar a entrar imigrantes em massa, né, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, justamente para que a nossa sociedade se tornasse uma sociedade mais branca, né? Então é o que a gente chama de uma tentativa de embranquecimento da sociedade brasileira. E que de fato aconteceu, né, essa perspectiva desse embranquecimento, porque entraram milhões, né, de europeus aqui no Brasil. Mas ao mesmo tempo, o que principalmente João Carlos de Lacerda vai pensar? João Carlos de Lacerda, que participou do Congresso das Raças em 1911 em Londres, no qual foi um encontro, né, que foi realizado com várias pessoas, né, com vários intelectuais da época de diversos lugares do mundo, falando dessa perspectiva, né, das raças em diversos lugares. E o João Batista de Lacerda, ele vai dizer justamente que o mestiço, ele é uma figura deplorável para a nossa sociedade, mas ao mesmo tempo que ele diz isso, ele aponta que com essa perspectiva da entrada de brancos em massa no Brasil, a mestiçagem ela vai se dar de uma forma que, com o tempo, a população brasileira ela vai se embranquecer. E com essa perspectiva de embranquecimento da população brasileira a partir da mestiçagem, né, a partir da mistura, né, de pessoas negras com pessoas brancas, pessoas indígenas com pessoas brancas, ele fazia um cálculo que em 100 anos, né, a gente teria uma população branca por conta da mestiçagem. Ou seja, pessoas negras teriam filhos com pessoas brancas, ao ponto de que 100 anos depois a gente teria, né, uma população branca no Brasil. Bom, eu acredito que ele estava completamente enganado, né? Porque nós estamos aqui, nós estamos existindo e resistindo enquanto população negra no Brasil. E aí, para ilustrar um pouco, né, essa ideia do João Batista de Lacerda, teve um espanhol, né, chamado Modesto Broco, que fez uma pintura que está hoje no Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que se chama A Redenção de Cã. Lembra do quadro primeiro lá, da Capela Sistina, da pintura, que era a Maldição de Cã? Agora aqui a gente tem a Redenção de Cã. E o que é a Redenção de Cã? Trata-se de uma imagem, né, que dialoga diretamente com aquelas ideias de João Batista de Lacerda, e que a gente tem o seguinte: do lado esquerdo ali, uma senhora negra, né, com as mãos para o alto, é, logo ao lado dela, uma moça mestiça com uma criança branca, né, no colo, e ao lado direito, um homem branco sentado, né, de tamanco e com as pernas cruzadas. Ou seja, o que, qual é a leitura, né, que a gente faz desse quadro? É um homem branco casado com uma moça mestiça e que eles tiveram um filho branco. E aquela senhora negra, ela está com as mãos para os céus, agradecendo por ter tido um neto branco. Ou seja, ela está agradecendo pelo fato, né, de ter conseguido embranquecer, né, a sua descendência. E isso dialoga diretamente, né, com as ideias eugênicas, né, que estavam sendo trazidas ali naquele período. E essas ideias de eugenia, né, de tornar a população brasileira branca, ela vinha muito, né, de encontro com essa perspectiva
do racismo científico que foi criado, né, naquele período. Então, durante aquele período ali do final do século XIX até mais ou menos 1930, acreditou-se, né, que as diferenças raciais elas se davam a partir do ponto de vista biológico, no qual a gente tinha, né, também uma perspectiva de hierarquização das raças, né, na qual se construiu a ideia de que os negros estariam, né, na base da pirâmide, os indígenas e mestiços no meio e os brancos em cima. Ou seja, existia-se uma ideia, né, de hierarquizar, né, a população brasileira a partir de uma perspectiva racial. Quem é que vai romper com essa ideia? Quem é que vai quebrar, né, essa estrutura criada ali no final do século XIX e trazida à baila até mais ou menos 1930? Quem vai quebrar isso é este senhor que está de terno aqui, sentado, né, todo assim, com a mãozinha assim, que é o Gilberto Freire. O Gilberto Freire teve uma obra, né, que não deixa de ser um clássico, que era o Casagrande, que foi o Casagrande Senzala, né, publicado em 1933, no qual ele vai pensar a perspectiva racial a partir de uma questão cultural e não biológica. Ele vai virar e vai dizer assim, né, no livro dele, que existem diferenças, né, mas essas diferenças elas se dão a partir de uma perspectiva cultural e não racial, como era colocadas por seus predecessores. E aquele rapaz que está ali do lado dele, né, é o Franz Boas, né? Ele foi o orientador do Gilberto Freire. Franz Boas deu início, né, nos Estados Unidos. Franz Boas é alemão, mas ele dava aula na Universidade de Chicago, se não me engano, e Gilberto Freire estudou com ele, né? E Franz Boas tinha essa ideia, né, de pensar as diferenças entre seres humanos a partir de uma perspectiva cultural. E Gilberto Freire traz essa ideia, né, para pensar a nossa perspectiva brasileira. Gilberto Freire, no seu livro, né, ele traz uma perspectiva, essa perspectiva que é muito interessante, né, que quebra, né, que rompe, né, com essa questão das raças construídas a partir de uma ideia da biologia e trazendo para o campo cultural. Mas, ao mesmo tempo, Gilberto Freire, no seu livro, ele vai apresentar a escravidão, né? Ele vai apresentar a escravização, ele vai apresentar as relações entre brancos e negros como uma relação muito amistosa, muito amena, né? Uma relação na qual tanto quem escravizava como quem era escravizado, numa relação de muita harmonia. O que a gente percebe, né, através dos textos históricos, né, através das fugas, né, que pessoas negras escravizadas faziam, não ser essa verdade, né, que ele apontava a partir de uma relação de poder que era estabelecida dentro de uma conjuntura de escravização e que não era essa maravilha toda que Gilberto Freire desenhou no seu livro. Ou seja, o que eu quero dizer é que Gilberto Freire trouxe uma perspectiva interessante para pensar a raça a partir do ponto de vista cultural, mas quando ele traz essa perspectiva de amenizar as relações, ele comete um equívoco, né? E esse equívoco ele vai ser trazido a partir de uma perspectiva que vai ser criada, né, diante, né, do livro, né, que ele escreve, através dessas teses que ele apresenta, que é a democracia racial, que não foi um termo que ele criou, foi um termo criado pelo Roger Bastide, mas que ele abraça, né? E não só ele abraça, como também
a população brasileira abraça essa ideia da democracia racial em si. E aí o que vai acontecer? Quando, né, a população brasileira, os políticos, né, a sociedade como um todo, abraça essa ideia da democracia racial, entende-se que a falta de uma política pública para inserir a população negra na sociedade brasileira, ela não seria necessária, né? Ela não seria necessária porque não existe racismo, ela não seria necessária porque os problemas eles estão pautados, né, em outra ordem, né? Estão pautados na ordem, por exemplo, do mérito, né? A população negra, a população indígena não se esforça, né? Por isso ela não consegue atingir boas notas na escola, não se esforça e logo não consegue ter melhores empregos. Ou seja, essas são leituras que são feitas, né, a partir desse equívoco que Gilberto Freire construiu a partir dessas ideias do seu livro e que a intelectualidade brasileira, né, comprou e divulgou de certa forma, né, para outros países, inclusive. E aí, Gilberto Freire escreve esse livro ali em 1933, e o que vai acontecer? Depois do Holocausto, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional queria entender, né, o porquê que na Alemanha se chegou ao ponto, né, de se ter o Holocausto como se aconteceu. Então, o caso brasileiro, né, essa ideia que era vendida do Brasil a partir da democracia racial, ela precisava ser entendida por esse pessoal para que pudesse pensar no modelo, né, de como exterminar, né, o racismo de outros territórios. Então criou-se o programa da Unesco, e nesse programa da Unesco encaminharam, né, intelectuais para cá, de outros países, mas intelectuais daqui de dentro, né, com recursos da Unesco, começaram a fazer estudos aqui no nosso território. E esses intelectuais eles começaram a pesquisar, né, como é que se dava a dinâmica das raças, né, no Brasil, a partir de um ponto de vista cultural. Então, Tales de Azevedo na Bahia, Costa Pinto no Rio de Janeiro, Rogério Bastide e Florestan Fernandes vão desenvolver, aqui em São Paulo, né, eles vão desenvolver estudos que vão chegar à conclusão de que essa ideia da democracia racial ela era uma ideia, ela era um engodo, na verdade, né? Porque existiam diferenças que estavam postas a partir de uma perspectiva da raça, e essas diferenças estavam se refletindo diretamente nas desigualdades. E essas desigualdades elas foram criadas a partir de uma perspectiva de não construção de políticas públicas para a inserção da população negra, né, na sociedade brasileira. E isso se deu muito por conta dessa ideia do mito da democracia racial. Então, esses intelectuais vão colocar em xeque, né, essa ideia da democracia racial no Brasil, apontando justamente que as desigualdades sociais, né, a maior parte das desigualdades sociais que aqui ocorriam se davam muito por conta da questão racial, evidenciando, né, o racismo que existe no Brasil. E aí, para diferenciar, eu trago aqui algumas ideias, né, de como o racismo se deu, né, e se dá em algumas sociedades. Por exemplo, nos Estados Unidos, naquele período ali do século XIX, início do século XX, até mais ou menos 1960, tinha a lei Jim Crow, né, as leis Jim Crow, que eram um apanhado de leis nos estados do sul dos Estados Unidos que segregavam a população negra.
o nazifascismo, né, que construiu a ideia de superioridade do povo ariano e que perseguiu, né, diversos grupos étnicos diferentes, né, de quem era ariano naquela sociedade, perseguiu ciganos, perseguiu homossexuais, perseguiu também os judeus, né, dentro daquela perspectiva do Holocausto. O apartheid na África do Sul, né, que era a separação, né, era a segregação de pessoas negras de pessoas brancas, né, dentro daquela sociedade, no continente africano, no qual você tinha uma pequena parte da população branca, né, que tinha todos os direitos garantidos e acesso a tudo que o Estado poderia oferecer, enquanto a população negra estava numa situação de total segregação. E temos o caso do racismo sutil, que é o caso do racismo brasileiro, né, que a gente, participando de diversos eventos, né, e participando de encontros em escolas e tudo mais, coisas que a gente pergunta, como, por exemplo, se existe racismo no Brasil, e as pessoas sempre dizem que existe racismo no Brasil e levantam a mão dizendo que existe. E quando a gente pergunta quem é racista, ninguém se apresenta enquanto racista. Ou seja, a gente sabe, né, que a nossa estrutura ela é racista, né, que a nossa estrutura ela exclui pessoas negras do mercado de trabalho, exclui pessoas negras de acessar a escola, de acessar a universidade, muito embora isso esteja se modificando, né, de uns tempos para cá, com políticas públicas que fazem com que haja uma discriminação positiva do ponto de vista de inserir, né, quem está sendo sistematicamente prejudicado ao longo dos anos dentro da sociedade. E quem é prejudicado dentro dessa sociedade ao longo dos anos é a população negra e a população indígena. Bom, eu vou parar por aqui. Eu trouxe um pouco, né, de como as origens do racismo se apresentam, foram construídas no Brasil. Espero que esse vídeo ajude você a refletir um pouco sobre essas temáticas, né, sobre esse tema. Espero ter contribuído para ampliar também o seu repertório. Se tiver alguma questão para trazer ou para apresentar, pode escrever aqui embaixo para a gente. Pode nos seguir também, né, no Instagram, que é o @quilomboliterário, ou me seguir diretamente no @leo.banto.oficial. A gente tem também um podcast que eu apresento junto com a Lu Bento, que a gente fala de diversas coisas sobre relações raciais, principalmente fazendo entrevistas, né, com pessoas que estão ligadas diretamente à temática e ao seu campo de atuação. Você pode conhecer também um pouco mais do que a gente desenvolve no nosso site, que é o www.quilomboliterario.com.br. Bom, obrigado e até a próxima.